Amigos queridos, nos recolhemos nesta hora, silenciando os nossos pensamentos, para elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para expandirmos os nossos sentimentos mais purificados e desenvolvermos a alegria de servir em nome de Jesus, a satisfação íntima de doar o que trouxemos de melhor em nós. E é neste momento, Senhor, que em Seu nome reunidos, buscamos Teus ensinamentos de vida eterna, como farol de luz a iluminar os nossos passos, trazendo aos nossos corações alento e esperança, bom ânimo e coragem para vencermos a nós mesmos. Assim, Mestre amado, em Seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das bem-aventuranças, das aflições, nós estamos falando sobre provas voluntárias, o verdadeiro silício. As provas são voluntárias porque são voluntárias as nossas más escolhas. E ao escolhermos enganosamente, nós já estamos escolhendo em que gênero de provas nós estagiaremos. Não é alguma coisa que vai ainda acontecer. Já é uma construção de hoje. Eu já estou elegendo, por um tropismo das minhas más tendências, quais são as provas ou gênero de provas que eu estou atraindo para mim. E nesse sentido, nós temos falado nesses dias todos quais são os principais gêneros de provas, que são grandes categorias, nas quais podemos estar inseridos com nuances particulares, pertinentes à nossa história enquanto espírito. O espírito tem uma história milenar que o individualiza, chamado individualidade. Então, e o grande grupo de provas que nós estamos nesse momento são as doenças escolhidas. E o Evangelho nos diz assim: contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo. Todos os nossos desatinos começam no pensamento, na mente do espírito, mas necessariamente se traduzem no campo do corpo físico, necessariamente, porque o que nos acontece no plano mental já está materializado no perispírito. E é uma questão de tempo que esse corpo físico venha drenar essas distonias que estão armazenadas no nosso perispírito e são desassociadas da verdade. Estão ali, enquistadas, mas chega um momento, e que momento é esse? Que virá a doença, o momento que eu tenho suporte para vencer. E jamais no momento que eu esteja fragilizado e sucumbirei com a enfermidade. Porque a enfermidade é uma linguagem da lei de Deus dentro da lei de ação e reação. E essa linguagem da lei de Deus, ela tem uma oportunidade de nos servir de instrumento para nós trabalharmos qual é a causa que gerou a doença.
todos esses dias, se não me engano, 28, 29 dias que nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando que curar o corpo não é curar a enfermidade que é do ser espiritual. E curar a enfermidade do ser espiritual é sanear a matriz geradora do problema. Então, nós temos falado da mágoa, do ciúme, da inveja, do ressentimento e de todas as formas emocionais que ainda vibram em nós, para entendermos que se esta causa não for profundamente modificada em nós, o corpo poderá ser saudável, mas o espírito continuará doente. Então, não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo. E Emmanuel ainda queria trazer uma vez, que a gente já está praticamente fechando esse tema, é a primeira lição que nós abrimos o tema falando sobre doenças escolhidas, né? Que nós elegemos automaticamente grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Então, é muito importante a gente retomar para a gente ir fazendo conclusões, sabendo que nós trazemos recursos internos para dar conta das nossas dificuldades. Se não sentimos que temos, teremos oportunidade para construí-los. Então, rendemo-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas, aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Esse é o ponto que eu gostaria da gente começar. Já tem sido um pouco falado, mas não há nenhuma enfermidade provacional ou mesmo circunstancial criadas por nós nessa existência que não haja com isso associações de influências, espíritos doentes, espíritos sofredores, espíritos perturbados. A influenciação espiritual, ela compõe as nossas enfermidades, porque nós nunca estamos sozinhos, nem na saúde, nem na doença. E quem são as nossas companhias quando não estamos bem? São aqueles que comungam a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, e que vão coabitar com o nosso pensamento, potencializando os nossos transtornos, né? Então, é muito importante nós avaliarmos. Eu sempre falo que às vezes a pessoa pega uma gripe, uma coisinha bem simples, uma virose comum, sazonal do momento, e aquilo pode ser uma gripe que vem rapidamente se desfaz, ou pode perdurar um estado vibratório que se arrasta. E via de regra, esse estado vibratório que se arrasta, dessa pequena virose que fica muito longa, muito difícil, com muitas questões secundárias, pode ter certeza que está instalado um processo emocional e que gerou um processo de obsessão espiritual, mesmo que circunstancial. Tanto isso é fato que quando nós estamos assim, nós, quando vamos tomar o passe, os médiuns identificam rapidamente muitos espíritos também debilitados, também sofridos, também fragilizados, que vêm potencializar porque nós estamos alimentando esses espíritos dessas nossas vibrações que nós, por um estado de humor rebaixado, não conseguimos superar. Porque quando o nosso estado de humor não é rebaixado, está no tônus, né, da vida, da vitalidade, nós passamos por essas situações que nem são provacionais, que são doenças sazonais do planeta Terra,
com bastante vigor, e aquilo se debela rapidamente e não se instala em nós num processo muito prolongado. Assim também a Covid, que para alguns foram doenças provacionais, passaram por provas muito difíceis. Para outros foram circunstanciais, porque todos poderão ou poderemos nos contaminar, mas a forma como cada um reage a essa contaminação é proporcional ao estado consciencial. É proporcional ao vigor do espírito e não do corpo. E também quando a pessoa não tem aquela prova agendada no seu planejamento reencarnatório, ela vai passar por aquilo de uma forma simples, tranquila. Outros não. Outros ficarão com sequelas. Que sequelas são essas? São sequelas porque áreas fragilizadas do perispírito correspondente à área lesada potencializou a sequela. Então, e às vezes, no exame físico a pessoa tem um aparelho respiratório impecável, mas no perispírito não. No perispírito pode ser uma área de alta vulnerabilidade e outras situações do aparelho circulatório, e enfim. Então é importante que a gente perceba que não há doença dissociada de questões espirituais e de questões perispirituais. E esse é o grande aprendizado que nós estamos fazendo quanto a nós mesmos. Estudar esses conteúdos que a doutrina espírita nos traz é absolutamente fundamental para desmistificar muitas coisas relacionadas à saúde e à doença. Muitas coisas. Então, hoje nós vemos verdadeiras aberrações que a ciência propaga. Então, há um culto ao geneticismo. O que eu quero dizer com isso? Há pessoas, celebridades ou não, que tiram partes do seu corpo porque a ciência mostrou que se ela tiver aquele gene, fatalmente ela vai ter aquele câncer. Isso é uma aberração. Porque a nossa genética, ela é construída diariamente. Ela é modificada diariamente, constantemente, todo o tempo todo. Nós podemos trazer graves e severas doenças registradas no perispírito que poderão ser drenadas em certo tempo em nossa vida em função de uma prova escolhida, mas o curso das coisas podem ser alteradas, porque o espírito, todo o tempo todo, ele pode modificar-se, inclusive do ponto de vista genético. Todo dia que nós estamos vivendo, todo o tempo que nós estamos na Terra, nós estamos construindo mutações e desconstruindo mutações. Estamos fazendo registros no nosso perispírito que vão gerar doença ou que vão gerar saúde. E portanto, não há fatalismo, nem genético, nem de nenhuma natureza. O que existe é a interação do espírito com a verdade, com o bem, com as suas construções felizes, que pode modificar perfeitamente o curso das coisas. Então, nós vamos ver exemplos extraordinários mencionados pelo próprio Chico, daqueles espíritos que tinham uma prova acerba sobre um determinado aspecto,
que a doença chegou, o espírito estava no trabalho, não é no trabalho só físico, mas no profundo trabalho com ele mesmo, e a doença foi postergada, talvez para sempre. Então, nós precisamos ir compreendendo e desmistificando, porque a gente pensa, se é ciência não tem misticismo. Tem sim. Se é ciência não tem mentira. Tem sim. Né? Porque há todo tipo de coisas propagadas na Terra. Então, assim como na religião. Porque a religião tem mentira? Tem sim. E em todas as áreas, porque quem faz isso são os homens, né, que se envolvem com essas coisas. E daí a importância de nós irmos entendendo que as nossas construções, elas são muito poderosas. E elas vencem situações e coisas que nós inimaginamos, mesmo porque o corpo humano, ele faz parte da natureza. E a natureza tem um poder regenerativo inimaginável. Inimaginável. Assim como a mente, assim como os pensamentos, assim como a humanidade. Nós estamos nos encaminhando para um tempo de regeneração. E da onde vem essa ideia? Vem da própria natureza. A natureza regenera todo o tempo todo, sempre e eternamente. Né? Então, podemos ser espíritos altamente saudáveis? Com certeza. É nisso que nós temos que focar. Agora, podemos escolher a doença? Com certeza. Podemos ser, do começo ao fim de uma existência, espíritos doentes? Com certeza. Ou saudáveis. Então, essas escolhas, elas são muito importantes para nos auxiliar. E nós vamos continuar um texto que iniciamos ontem, intitulado O Remédio Salutar. Esse texto é do livro Vinha de Luz, número 157. Então ele diz assim: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Nesse texto, Emmanuel vai dizer que, por exemplo, nós somos espíritos com múltiplas dimensões, dimensões que nós nem imaginamos ainda, que serão expandidas em nós, em outros orbes, em outros mundos, que nós não fazemos ideia do que existe de grandioso e luminoso dentro de nós. E nós, quando detemos, aprisionamos o nosso pensamento nas coisas que passam, nas coisas insignificantes, naquilo que não tem nenhum valor para nós, evolutivo, quando ficamos agarrados a coisas que não são nossas, porque tudo é de Deus, quando nós ficamos distraídos com aquilo que realmente nós viemos fazer na Terra, vamos gerando ao redor de nós um estado patológico. E esse estado patológico, ele começa, evidentemente, na mente. A mente se contamina por ideias perniciosas. Quando nós observamos, por exemplo, uma criança, e aqui na casa a gente tem muitos exemplos, a gente olha para a criança e pensa assim, nossa, aquela criança tem dificuldade de quase tudo, até de aprender. Ela não se concentra, ela é agitada, ela tem dificuldades de se comportar. A gente percebe que aquele espírito, ele tem
grandes possibilidades de sofrer profundos assédios, interferências, obsessões, se ele não for conduzido, se aquele espírito não for conduzido todos os dias da sua vida a absorver ideias, pensamentos enobrecidos. Porque processos obsessivos instalados na adolescência, na vida adulta, eles ocorrem pelo que a pessoa pensa, pela forma que ela elabora o pensamento. Na hora que você traz o espírito para ocupar a sua mente de ideias enobrecidas, de pensamentos elevados, de conteúdos que fazem verdadeiro sentido para o espírito, aquele processo que era para ser instalado não ocorre. Então, por exemplo, hoje o Brasil tem uma política extraordinariamente importante de que toda criança é obrigada a ir para a escola. Existe uma obrigação do Estado em relação a isso. Então, quando a criança vai na escola, que ela aprende as lições de matemática, de português, aquelas lições ali são ideias que, por um momento, 2 horas, 3 horas, ela fica mergulhada naquele contexto e ela vai povoando a sua mente de ideias melhores, mais próprias para o desenvolvimento do espírito. Se ela chega em casa e encontra um pai e uma mãe que tem princípios de moralidade, que ensina essa criança a agir de maneira correta, a compreender a natureza, a não jogar papel no chão, a mostrar para ele que ele vive numa sociedade, que ele não pode prejudicar o todo, e vai trazendo para aquele campo mental ideias simples, porém nobres, o espírito ele vai absorvendo esses campos luminosos e esse processo que era para se instalar vai ficando improvável. Então, todos os dias nós temos que perguntar para nós mesmos e para aqueles que nos cercam que ideias enobrecidas povoam a nossa mente. E um espírito que pensa assim, que sente assim, ele não vai passar por esse estado de desequilíbrio da mente que gera a doença. Não vai. Por isso que nós temos que pensar que a doença, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é o remédio salutar, porque é a chance que o espírito tem, quando ele adoece, de rever seu mundo íntimo e de perceber que ele está povoado por ideias, pensamentos, sentimentos, modos de sentir completamente equivocados, distantes do bem e da verdade. Então, quando a gente entra num lugar, quando a gente entra num contexto e nós nos sentimos invadidos de ideias, de pensamentos elevados, e quando a gente diz elevados, não são pensamentos fantasiosos, né? Não são pensamentos de um paraíso, da gente se transportar para um mundo paralelo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma mente equilibrada pelos nobres pensamentos que ele emite. E aí ele continua:
qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável, que é o que a Célia colocou. E o que ela falou é muito importante, eu gostaria de destacar, porque às vezes nós vemos alguns espíritos que fizeram realmente um planejamento reencarnatório para desencarnar em eternidade, com 20 anos, 30 anos, 50 anos, até 50 anos de Covid, e a gente olha e fala assim, nossa, mas era um atleta, nossa, mas era uma pessoa extremamente saudável, não tinha pressão alta, não tinha diabetes, fazia exercício, não era sedentário, uma pessoa, né? Só que o vírus chegou e o perispírito, como falou a Célia, trazia deformidades que a ciência atual não via, mas que estava ali e que aquele organismo não tinha de maneira nenhuma resistência para passar por isso, porque a doença não atinge apenas o corpo, de maneira nenhuma, né? Então, o que está por trás daquele corpo saudável? Um perispírito com problemas graves, que estaria predisposto a um desencarne, que obviamente, na grande maioria das vezes, está no planejamento reencarnatório, para que o espírito, ao levar aquele choque, porque com certeza, amigos, desencarnar com 30 anos, com 40 anos, é um choque muito grande para o espírito, mesmo que seja de doença, mesmo que não seja uma coisa imediata, como um acidente. É um choque vibratório. E naquele momento do choque, o espírito entende, nossa, eu desencarnei. E se olha e se observa o perispírito e vê que aquele perispírito não tinha condições de sobreviver àquela enfermidade. Então, conforme nós vamos nos espiritualizando, vamos compreendendo mais profundamente tudo que nos cerca, e não o que os olhos veem ou o que alguém nos diz, mas com as percepções maiores, porque a gente diz assim, quando a gente estuda na escola, quantos sentidos a gente tem? 5 sentidos, no máximo 6. Então, gente, que atraso que nós ainda estamos na humanidade, que atraso, né? Todos nós sabemos quantos espíritos elevadíssimos que estiveram na Terra já mostraram para nós que nós temos mais de 40 sentidos e a gente fica preso nos 5, né? Então, só o Steiner falou de 12 e aí vai, né? E nós temos que, pela nobreza do pensar e do sentir, ir percebendo esses sentidos, abrindo em nós, para não ficarmos reféns daquelas coisas simplistas que nos prendem a um viver medíocre e doente, né? Então, vamos renovar os nossos pensamentos, pensar de maneira positiva, feliz, em coisas que são boas para nós e para todos que nos cercam, para que a espiritualidade se instale no nosso campo de alma. Vamos fazer a nossa prece, amanhã a gente continua com esse texto. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas,
que nesta hora que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer por esta manhã gloriosa em nossas vidas, por nos encontrarmos na terra para aprender o Seu Evangelho de amor, Senhor. Que nós possamos ser amigos uns dos outros, que nós possamos ser elementos saudáveis na situação em que vivemos na terra, que possamos oferecer para a sociedade que estamos inseridos o bem e a verdade. Que possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo na construção de nós mesmos e nos fazermos espíritos livres, conscientes dos deveres que nos cabem na terra. Ampara, Jesus, com o Seu amor e com esta equipe socorrista que nos cerca, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que o Senhor nos ampare, nos fortaleça, que nós possamos envolvê-los com os nossos melhores sentimentos. E rogamos, Senhor, que cada um de nós brasileiros, aonde quer que nos encontremos, possamos estar em Seu nome, cumprindo as nossas mínimas tarefas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.